terra, ar, fogo. Não, pera, nada disso. Esse vídeo aqui é sobre aqueles seres azulzinhos e outras histórias de ficção científica. É isso mesmo, gente. Hoje no Luz Câmera Redação, a série que eu te aprovar com um notão, a gente vai falar sobre como usar Avatar na redação. Antes da gente falar desse filme maravilhoso, quero apresentar para vocês o nosso convidado especial, o professor Arthur. Oi, gente, tudo bem? Mas, Vitor, antes da gente começar a falar, tem que lembrar o pessoal de baixar e-book gratuito com apostas para o tema de redação do Enem lá em mesalva.com/redação, certo? Uhum. Já que a gente não pode falar de Avatar 2, que ainda não foi lançado, vamos falar sobre o primeiro filme do diretor James Cameron, um marco de 2009, na Era Cenozoica, quando ele foi lançado. Lá naquela época, os óculos 3D, eles eram completamente diferentes. Talvez vocês nem lembrem. Os óculos 3D, eles tinham a lente azul e uma lente vermelha. E hoje em dia, os óculos que vocês conhecem não tem nada a ver com aqueles. Os 3D que vocês veem no cinema hoje são cheios de emoção. E esse filme, o Avatar 2, vai ser incrível, a gente acredita. Não só isso, mas pela história e pelos visuais incríveis, essa obra ganhou muitos fãs. E além de Avatar, a gente vai falar sobre como esse filme e outras obras de ficção científica são super potentes para você usar na redação. Vambora? Esse filme conta a história de Jake, um ser humano que vai para uma expedição num planeta alienígena, que tem aqueles serzinhos azuis que a gente conhece, né? O Jake, por uma condição específica lá do filme, ele ganha acesso ao grupo de cientistas e ele vira um informante do exército. Então ele ganha acesso a um corpo avatar e é aí que o negócio começa a complicar. O filme nos apresenta um embate das diferentes formas que são tratados Na'vi, esse povo alto, esbelto e azul, dentro do seu próprio planeta. Enquanto os cientistas queriam estudar e conviver com os Na'vi, os militares querem explorar e é aí que se desenvolve a trama. Então, Vitinho, agora eu vou pro meu mundo do Avatar e tu assume daqui. E aí você deve estar se perguntando, né? Prof. Vitor, como é que eu uso isso na minha redação? Bom, como toda boa ficção científica, esse filme ele tem muito desenvolvimento tecnológico, tem viagem espacial, mas ele tem a ruim e velha desigualdade social que a gente vive ainda nos dias de hoje, né? Então a gente pode usar essa informação para construir uma argumentação muito legal lá na hora do Enem. Para começar, a gente pode relacionar a intolerância dos militares com o fato de algumas pessoas serem intolerantes com pessoas de culturas diferentes. Dá para falar de preconceito também. Então, para a gente ter um exemplo bem concreto de como usar esse filme na redação, vamos para a mãozinha? Bom, gente, Avatar é muito interessante para a gente falar sobre lidar com diferenças, né? Porque o povo Na'vi, eles são bem diferentes e isso faz a gente refletir sobre o quanto que uma pessoa, que um povo precisa ser parecido com a gente para que a gente considere eles humanos, né? Então, o filme faz a gente refletir sobre isso e a gente trouxe aqui uma redação para mostrar para vocês. Esse aqui é um exemplo de um desenvolvimento sobre um tema no estilo de representatividade das minorias sociais na política, né? Então, ele já começa como se fosse do meio do texto, né? Além disso, é importante discutir sobre outro causador dessa falta de representatividade, a desumanização daqueles que são diferentes. Para auxiliar nessa reflexão, o filme Avatar, do diretor estadunidense James Cameron, mostra o comportamento do grupo de soldados do exército, os quais desrespeitam a organização política do povo Na'vi, vendo-se como superiores e racionais, o exército, né? E o povo Na'vi como irracional e inferior. Então a gente já viu esse filme antes, né? Literalmente. Assim acontece fora de ficções em contextos muito próximos aos nossos. Minorias sociais são desumanizadas no processo político e suas ideias são afogadas pela ignorância de certos grupos. Diante desse contexto, muitos perdem espaço de atuação política e, consequentemente, perdem representatividade. Por conta disso, é preciso quebrar esse paradigma e promover a reflexão crítica sobre as características que nos tornam todos humanos e dignos de sermos ouvidos. Bem importante, né, gente? Então, a gente acredita que esse repertório é bem versátil para a gente trabalhar em vários temas que se relacionam com a diferença.
E Avatar ainda tem muito pano pra manga, gente. Agora eu vou falar pra vocês sobre as questões ambientais, que podem ser muito úteis salvar vocês caso o tema fale sobre isso. Quando o Jake vive bem de perto com os Na'vi, aqueles seres azuizinhos, ele aprende como aquele povo vive de forma sustentável e não consome a natureza desenfreadamente. Ele descobre a importância de respeitar e entender os animais e as plantas. O que o exército e as corporações estão atrás é de um metal chamado Unobtainium. Esse nome é um trocadilho para dizer que esse metal ele não é obtível, ele é inobtível. Ajudei, confundi? Prof. Arthur, salva a gente! Para os gananciosos, o metal tinha um valor financeiro, mas para os navios o valor era muito maior do que isso. O desenrolar dessa história vocês conferem lá no filme, mas já deu para entender que na redação o foco vai ser em sustentabilidade e problemas ambientais. Bora lá, Vitinho, para a mãozinha explicar tudo isso pra gente. Como vocês viram, Avatar tem muito que ser explorado e a gente tem ainda uma questão muito importante da relação com o meio ambiente. E vocês sabem como o meio ambiente às vezes traz uns temas que são muito difíceis de puxar algum repertório, né? Então, já sabem, próxima vez podem usar Avatar que vai dar muito certo. Então a gente trouxe aqui um exemplo de tema, que é o das consequências da biopirataria na sociedade contemporânea. A biopirataria é aquele problema em que a exploração dos conhecimentos tradicionais dos povos originários e também exploração gananciosa dos elementos da terra, né? De plantas, de minerais, de produtos naturais. Então, como que a gente aplica isso usando o Avatar para comentar esse tema? Vamos lá. Na obra cinematográfica Avatar, do diretor James Cameron, é mostrada a complexidade envolvida na exploração do meio ambiente. Porque, querendo ou não, os seres humanos fazem exploração do meio ambiente. Mas qual é o jeito menos tenebroso, né? Pois corporações gananciosas mineravam um elemento chamado Unobtainium para fins monetários, sem considerar que ele era vital para a sustentabilidade de todo o ecossistema do planeta Pandora. Ou seja, esse é um alerta na ficção, para o perigo da prática de biopirataria na vida real, né? A qual destrói ambientes como o ecossistema brasileiro e usurpa os saberes dos povos originários. Nesse sentido, a ganância por dinheiro e a falta de políticas de fiscalização ferrenhas agravam o problema e precisam ser resolvidas o mais rápido possível. Aqui no finalzinho a gente já aproveitou e trouxe as causas desse problema na vida real, né? A ganância por dinheiro e a falta de políticas de fiscalização que sejam ferrenhas. Muito legal, né? Espero que saiam muito inspirados para fazer redações nesse estilo. Nossa, Avatar é tudo de bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mas a gente não para por aqui, não. Agora o professor Arthur vai ficar ainda mais feliz, porque a gente vai dar um passeio no passado para falar do futuro. É isso aí, Vitinho, e agora a gente vai falar dele, Isaac Asimov, um autor de ficção científica que influenciou muita coisa de futuro que a gente vê por aí. A gente recomenda que você leia as histórias do Asimov, mas tem muita obra cinematográfica que é baseada nas histórias dele. Vamos conferir? Um desses filmes baseado na obra de Isaac Asimov é O Homem Bicentenário, uma história um pouco fofinha sobre um robô que descobre o amor. Ele é contratado para ser tipo um mordomo da família, mas com o tempo ele vai se apegando e criando relações. E essa obra vai discutir sobre o que é ser humano, o que é ser uma máquina. Vale a pena dar uma conferida. Por ele ser um robô, ele é imortal, ele acaba vivendo muito mais do que as pessoas da família. Só que a tecnologia, ao longo do tempo, evolui, sendo capaz de dar mortalidade a ele, algo que é muito discutido ao longo da obra. E agora eu te pergunto, o que diferencia um ser humano de um robô? Ele continuou sendo um robô com um corpo mortal ou ele já era um humano ainda em um corpo robótico? Boa pergunta, Arthur. Essas histórias nos fazem refletir sobre humanidade, sobre diferenças, sobre a essência da vida. Seja Na'vi, seja robô, essas histórias nos convidam a ampliar a nossa concepção de quem é igual a nós, mesmo na diferença.
E é por isso que a gente vai construir agora uma introdução para inspirar vocês a se aventurarem mais no uso de repertórios de vocês. E como é que a gente usa um filme fofinho desses para tratar de temas super complexos na redação? Gente, sem mistério. Esse filme traz questões muito legais sobre o que faz um ser humano, quais são as diferenças entre seres humanos e robôs, né? E outras questões da modernização da nossa vida em sociedade. Então, aqui a gente trouxe um exemplo em que a gente fala sobre o tema a importância da educação socioemocional nas escolas brasileiras. É um tema que vocês viram recentemente, né? E aí, como é que a gente constrói, então, a relação desse tema com o filme? Bom, o filme fala sobre um robô que quer ser humano. E, às vezes, a gente vive numa sociedade que quer que a gente seja robô. Então, vamos ver como é que a gente fala sobre isso? Em uma sociedade em que se preza por assertividade, competência e economia de tempo, cada vez mais os seres humanos são cobrados tal como se fossem máquinas. Então aqui já começa a relação. E, nesse olhar, estão impossibilitados de errar. No filme O Homem Bicentenário, no entanto, é possível ver o movimento inverso, já que o robô Andrew, interpretado por Robin Williams, passa a incorporar traços humanos em sua existência, afastando-se daquilo esperado para uma máquina, revelando a importância dos sentimentos e emoções que são vivenciados apenas por seres de carne e osso. Diante disso, faz-se necessário analisar a importância dos avanços tecnológicos por um lado e compreender por outro que as habilidades socioemocionais são imprescindíveis para o desenvolvimento do povo brasileiro em suas várias esferas, né? Não só uma relação econômica e tudo mais. Então a gente espera que você tenha se sentido inspirado a arriscar mais nos seus repertórios e trazer filmes, séries e tudo mais que você acha relevante para discutir o tema, tá bom? Bom, gente, agora vocês têm bastante repertório para usar na redação, caso o tema seja relacionado à desigualdade, à tecnologia ou a questões ambientais. E vocês já sabem, lá em mesalva.com/redação existem diversos temas para vocês trabalharem e ter a correção feita por especialistas. Falou tudo, Arthur! Muito obrigado por participar desse episódio. E agora fica a missão para você que está assistindo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos e últimos episódios de Luz, Câmera, Redação. Tchau, gente! Bora falar sobre 4 apostas quentes para o tema de redação de 2022? Eu e o Prof. Felipe selecionamos algumas apostas para vocês. E como vocês sabem, além das apostas, nós também iremos indicar para vocês alguns repertórios socioculturais bem legais para vocês utilizarem na abordagem desses temas.